Meu nome é Bernardo Poleto e eu vou apresentar esse livro chamado Hora do Espanto, o Cavaleiro Fantasma. O autor do livro é meio difícil de pronunciar, então eu vou ler aqui. Deixa eu ver, tá aqui, ó. O nome do autor é Edgar Junior White. Esse aqui é meu livro. Então a história começa com dois irmãos, Alan e Isabel, em uma excursão com a escola num lugar histórico, como é que eu posso dizer? Um campo de batalha. É onde aconteceu uma guerra há muitos anos atrás, ali pelo ano Lorde, um ano mais medieval, é, entre os casacas vermelhas e os escoceses. Casacas vermelhas é um império inglês. Então, depois que eles foram no passeio, eles voltaram para casa e foram dormir. Alan, durante a noite, viu uma luz meio como é que eu posso dizer? Uma luz alaranjada, e ele viu fora da janela. Ele foi ver e, na verdade, era o pai dele em sua oficina. Ele ficou meio assustado porque ele achou que, na verdade, era algo espiritual, algo do tipo. Então depois ele voltou a dormir. Se passou alguns dias, eles foram dormir e a casa deles pegaram fogo. Eles tiveram que sair correndo e eles foram dormir na casa dos vizinhos, por causa que não tinha como mais ficar na casa. E durante a noite, Alan escutou gaitas de foles no meio da mata, na casa do vizinho, mas ele achou que estava sonhando, então ele pegou e voltou a dormir. Depois disso, eles voltaram a casa e os bombeiros disseram que aconteceu foi uma explosão do botijão de gás. Foi algo natural, assim, normal, mas Alan sabia que tinha algo estranho acontecendo. Então Alan e Isabel tiveram a ideia de ir dormir fora da casa, no jardim da casa com sua barraca. Então eles foram dormir lá e durante a noite eles escutaram pessoas marchando no meio da neblina. Por exemplo, na frente da casa, no jardim, desceu uma neblina e começou a pessoas marchar na frente da casa deles. Pessoas como esse uniforme aqui de farda, por exemplo, de batalha, sabe? Alan assustado e Isabel estava chorando desesperada, foram correndo para casa e foram falar com os pais. Os pais delas não acreditaram, né, por conta que crianças eles tinham 14 anos, mas eles pensaram que eles estavam sonhando ou estavam mentindo para arranjar uma brincadeira ou coisa do tipo. Então eles voltaram para casa assustados e foram dormir no quarto deles. Então se passou mais um dia e eles queriam ir lá de novo, dormir na baraca e no jardim para ver o que ia acontecer, se ia acontecer mais alguma coisa, algo do tipo. Ou se eles estavam só sonhando, se era uma alucinação, uma coisa do tipo. Então eles foram na cabana de novo e no meio da noite eles de novo viram pessoas marchando com esse tipo de farda no meio da neblina. Alan, ele era bem curioso, então ele botou a cabeça fora da baraca e desapareceu no meio da neblina. Isabel estava muito assustada, ela estava desesperada por causa que o irmão tinha desaparecido. Então Alan, ele abriu os olhos e acordou em outra dimensão. Ele acordou no mesmo lugar onde que a escola foi excursar, que foi naquele campo de batalha entre os casacas vermelhas e os escoceses. Ele viu um monte de gente correndo com armas e espadas diretamente para os casacas vermelhas, que era o Império Inglês. E ele percebeu que ele estava no mesmo lugar que a escola foi visitar, e ele estava há muitos anos atrás. Ele voltou no tempo e estava na batalha, no meio da multidão, todo mundo. Então, os casacas vermelhas, eles viram Alan e eles acharam que o Alan, ele era do Império Escocês. Por ele ser novinho, mas naquela época muitas pessoas novas tinham que ir pra guerra, eles eram obrigados a ir pra guerra, sabe? Daí eles foram para cima do Alan e na verdade só um soldado foi para cima do Alan. Então o Alan, ele fechou os olhos e esperou a sua morte. Quando ele começou a ver um sangue pingar no nariz dele, e ele achava que era dele, alguma coisa do tipo. Mas quando ele abriu os olhos, tinha uma espada afincada, bem aqui no peito, aqui mais ou menos, do casaca vermelha. O soldado dos casacas vermelhas só com uma espada afincada no peito por um soldado escocês chamado James MacLeod. Ele era do Império MacLeod naquela época, que era um império muito forte que lutou contra os casacas vermelhas. Então, o Alan, ele ficou desesperado quando viu isso, mas ele ficou também aliviado por conta que um soldado escocês salvou ele da morte, né? Por exemplo, ele se sentiu muito aliviado, graças a Deus, por exemplo.
Então o James se apresentou para Alan. E Alan começou a falar um pouco de sua história e James também. Então, vou contar agora a história do James. James, ele era um soldado do Império Escocês. Do Império Escocês do clã MacLeod. Ele era bem novinho. Ele tinha por volta de 25 anos, 28, não me lembro muito bem agora. E ele contou sua história que ele teve que lutar, ajudar o seu império por conta do pai dele, que o pai dele tinha falecido quando os casacas vermelhas e ele jurou vingança. Então ele sempre foi pra cima dos casacas vermelhas por juração de morte, sabe? Depois disso, a barraca começou a tremer, onde é que tava a Isabel, a barraca começou a tremer e o Alan e o James voltaram para a barraca, o soldado e o irmão. Eles voltaram para a barraca e foram para entrar dentro da barraca. O Alan tava vermelho, vermelho não, branco, né, desesperado, pálido. E Isabel tava aliviada que o irmão tinha voltado, mas com esse cara estranho que ela não sabia que era o James. Então, James ele contou mais um pouco dessa história e disse que era um fantasma. Esse aqui que tá na capa. No caso, ele tinha nascido em 1730 e tinha morrido em 1755. Ele era um soldado fantasma que, bem onde os pais de Isabel e Alan construíram a casa, foi onde ele morreu com seu clã na batalha. Eles morreram. Então, por isso, todas as noites desce uma neblina e eles ficam marchando na frente da casa. Porque eles foram enterrados bem onde é que tinha a casa, sabe? Então, como eles foram enterrados lá, as suas almas ficaram lá na casa, né, no jardim. Ficaram lá, como é que eu posso dizer? Ficaram lá perambulando, andando por lá. E o James falou que todas as noites eles têm que batalhar contra os casacas vermelhas e todas as noites eles sabem o que vai acontecer. Eles vão morrer. Tudo o que eles sofreram, eles vão ter que sofrer todas as noites até... vai saber quando. Até vir algum juramento, algum livramento, alguma coisa do tipo. Então, essa foi a minha história. Eu não posso contar mais por conta que desde o final, sabe? O livro é um pouquinho... não é tão fino, né? Mas é por isso que eu não consigo contar muito, mas foi isso que aconteceu. Eu queria ler também uma página, que é a página 51, que eu cheguei até a marcar. Porque eu li uma frase que me comoveu muito. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Quando eu caí na lama, com o meu sangue jorrando, olhei nos olhos do meu pai, posso lembrar das palavras dele. Seja corajoso, filho, MacLeod para sempre. Essa frase que eu acabei de ler foi quando o pai de James MacLeod havia morrido e James era bem novinho, por isso que ele jurou a morte. E depois se passou uns anos e ele conseguiu matar vários casacas vermelhas, mas ele acabou morrendo onde é que os pais construíram a casa. Os pais de Alan e Isabel. Por isso que eles ficaram todo esse tempo sofrendo todas as noites a mesma coisa, porque suas almas ficaram perdidas na casa. Na casa, no jardim, no pátio, por exemplo. Porque foi lá onde é que eles foram enterrados. Eu não posso contar mais porque esse é o final da história. Esse livro me ensinou muito a não ser covarde e a sempre ser corajoso. Isso. Obrigado, prof.